Boa noite a todos, todas e todes. Muito obrigada por terem vindo, ficado até agora. Então, hoje a gente tem conosco a Eliane. Eliane é professora aqui na USP, na FEFELESTE, no curso de Letras. Ela é crítica literária, especialista em literatura erótica, entre outros temas, entre eles a prostituição. E a gente chamou hoje ela para comentar um pouco o filme, depois a gente vai abrir para perguntas e comentários do público, tá bem? Muito obrigada, Eliane. Boa noite. Obrigado. Bom, quero agradecer o convite. Acho difícil falar, o filme é tão impactante, né? Então a gente tem vontade de ficar um pouco parada, pensando aí no que viu. Então, um pouco aqui de livre pensar. Quero agradecer o convite, dar os parabéns também por esse ciclo, muito bom, uma escolha assim genial e com muita coisa para a gente pensar, né. Aliás, esse filme eu acho que ele tem essa pegada no final de trazer para o contemporâneo, né, e jogar isso na nossa cara e saber o que a gente está fazendo com isso, né. Porque o filme, ele pega bem a virada do século XIX para o XX, né, ele começa ali aliás, ele captura a virada, né, ele começa em 1899 e depois a cena seguinte já em 1900, e a gente obviamente tem uma outra virada aí que é para o século XXI, né, então o que a gente está fazendo com essa sensibilidade que naquela época foi colocada um pouco, né, um dos ângulos da prostituição no final do século XIX é esse que a gente vê nas chamadas maisons closes, né. E essa casa, né, essa casa de prostituição, ela está fechando naquele momento. Então o filme captura um momento que uma determinada face do amor venal está mudando. E a questão que ele joga para a gente no final é exatamente o que é que mudou, né. Quando a gente sai ali dessa casa fechada e flagra hoje essas prostitutas na rua, e aí eu acho genial, porque é a mesma moça, né, a mesma atriz que reaparece lá, né, quer dizer, tem muita coisa que mudou e tem muita coisa que não mudou, que está ali, né. Então, enfim, anotei o mínimo aqui, uma das coisas que me chama atenção na enfim, nessa casa fechada, né, que é uma figura mesmo uma das figuras, eu posso falar depois um pouco, porque nesse momento, no final do século XIX, e essa virada para o XX, a prostituta ela demanda tantas questões que, assim, ela é uma espécie de portadora de um enigma. Ela é portadora de um enigma que a sociedade e as pessoas individualmente, porque quando a gente está falando de vida sexual, a gente sempre está falando de 2 coisas, a gente está falando da sociedade, mas a gente está falando também da subjetividade, daquilo que é de cada um, do particular, não é. E nesse momento, na virada do século XIX para isso, para o XX, a prostituta ela ganha diversas faces. E não se responde exatamente, não se consegue responder. Uma delas está no filme, e eu acho que está muito bem tratado, que é um terrível tédio que se vive nessa casa. E a palavra divertir-se, beber, festa, mas ela é sempre, encoberta por um enorme tédio, né, quer dizer, não há nada, acho que as únicas cenas, assim, que são um pouco mais solares e mais alegres,
não é, minimamente alegre, são as cenas em que só as mulheres estão juntas, né, vivendo uma solidariedade ali de grupo, elas são absolutamente solidárias, né, quer dizer, isso tem um lado, assim, de vamos resistir juntas, mas o resto eu vejo, assim, um tédio incrível, apesar das bebidas, do luxo, do Fausto, das roupas, dos perfumes, né, há ali um clima de tédio que se faz acompanhar por uma imagem muito forte de violência. A violência, obviamente, ah, que organiza o filme, né, porque a história da moça que ri, ela está o tempo inteiro puxando um fio, mas a violência que é dada pela Pantera também, pela presença da Pantera. A Pantera é quase como se fosse, assim, uma bomba relógio ali no filme que a qualquer momento ela vai estourar, ela marca alguma coisa, né, nesse filme. E aí me lembrou muito, bom, 2 coisas, quer dizer, também é tudo muito parado, é tudo muito lento, e a imagem talvez, assim, exemplar dessa coisa parada, que é muito tocante, depois vocês me dizem se acharam também, mas é a da boneca, né, é daquela mulher que, né, aquela prostituta que vai, né, fazer a fantasia do sujeito de querer transar com uma boneca. E é tudo muito lento, é tudo muito triste, né, conforme a gente vai acompanhando o movimento delas. Eu acho que isso se liga, num certo sentido, com também o baile último em que todas as pessoas, ou quase todas, estão de máscara. Então, quer dizer, isso cria, assim, uma espécie de fantasmagoria própria do filme e, eh bom, como eu trabalhei e continuo trabalhando muito com a erótica do século XVIII, sobretudo com o Marquês de Sade, há várias referências a Sade no filme, inclusive essa cena da festa. Essa festa que está acontecendo em 1900, ela é uma festa de 100 anos atrás ou 150 anos atrás, lembrando que Sade viveu, sobretudo, na segunda metade do século XVIII, não é? É um autor que nasceu em 1740 e morreu em 1814, é um contemporâneo da Revolução Francesa e justamente nesse momento dos bailes de máscara, aquela outra festa também que tem uma moça anã, que vai, a mulher que ri, né, que você tem aquelas pessoas muito aristocráticas também, assim, se regozijando, mas igualmente com certo tédio, com essas pessoas mais estranhas, aquilo também é muito do século XVIII, também tem um lado do XIX, não é, de apreciar o estranho, aquilo também me lembra muito o universo sadiano, numa particularidade justamente que se liga a esse tédio, que é o da apatia. Porque uma das qualidades que o Libertino de Sade tem e sempre exalta é a apatia, a indiferença. E eu acho que nesse filme isso é citado, assim, de diversas formas, não é? E também na figura da boneca, a figura da boneca ali. Então, isso é algo que me chama atenção. E aí, sei lá, a gente podia conversar um pouquinho, eu só queria dizer para vocês que a prostituta, ela ela é sinônimo de pornografia. A palavra pornografia, ela contém a figura da prostituta. Pornografia quer dizer escrito sobre prostituta. Porno, prostituta, grafia. Então, na origem mesmo da própria palavra, prostituta está presente. E se a gente pensar um pouco no que é, né, quer dizer,
essas sequências de filmes, de literatura e de artes que tratam da figura da prostituta, a prostituta é aquela pessoa que conhece o sexo, que pode dizer alguma coisa de sexo. Voltando minimamente para o Marquês de Sade, né, no famoso livro dele, Os 120 Dias de Sodoma, em que 4 libertinos, aristocratas, levam para um castelo completamente fechado na Floresta Negra, na Alemanha, e chegam nesse castelo e muram todas as janelas, todas as portas, quer dizer, constituem um mundo completamente fechado, como a gente vê aqui também. Eles levam uma série de súditos com quem eles vão praticar todas as, modalidades sexuais, na verdade são 600 ao longo do livro, mas eles levam com eles, 4 cafetinas que eram, assim, as mais importantes da França, aquelas que tinham os bordéis mais famosos, e ao longo do livro elas são chamadas de historiadoras, isso eu acho incrível. E qual é o papel delas nesse castelo de Sealing? O papel delas é todos os dias contar para os libertinos 5 paixões sexuais, das mais estranhas que existem, que depois eles possam praticar com os seus súditos. Então o papel que Sade confere a essas mulheres elas são aquelas que conhecem o sexo, são aquelas que sabem o que é o sexo. E, assim, eu vejo isso, né, também no filme, né, essa remissão a essa ideia. Mas também aí a gente vê que, tem algo que está terminando, tem algo, quer dizer, tem um mundo que está se fechando ali para se abrir um outro com relação ao amor venal, que não é nem pior, nem melhor, é simplesmente um outro, mas é que abrir uma cena pública para a prostituta. Então, se a gente for ainda no século XIX, né, na segunda metade do XIX, se a gente vai ler o Baudelaire, o Balzac mesmo e outros tantos, o Zola, a gente vai ver como a prostituta passa a ser uma figura também da rua. E é essa figura, não é mais pública, que a prostituta passa a ser, é que vigora, sobretudo a partir do século XX. Então, o fato da prostituta assumir um lugar mais público muda muita coisa, né. Então aqui a gente está vendo uma história de dentro desse local. Muda muita coisa e, entre outras coisas, para terminar essa breve fala, o fato da prostituta passar a se constituir como uma figura pública da rua, também não é mais ostensiva, também é uma abertura para toda uma luta e um ativismo muito difícil que as prostitutas ao longo do século XX vão empreender, que é uma luta muito grande, muito difícil no nosso país, assim, pouco respeitada também, né. E eu acho que o filme coloca muito bem essa ambiguidade, que é essa, né, quer dizer, se a prostituição deveria acabar, né, se a prostituição tem uma nota do filme um pouco assim, né, quer dizer, essa coisa que continua, será que ela deveria terminar, né, ser apagada, ou será que haveria uma outra saída aí também? Acho que o filme não responde e que faz muito bem em não responder, porque a gente sai dele no susto. Eu, pelo menos, ainda estou aqui no susto. Boa noite a todos, boa noite à Casa de Cinema ou Sinus, boa noite, professora. Tá me ouvindo claro? Tá saindo? Obrigado. Uma coisa que eu percebi muito, passou assim, parece até um tanto rápido que passou no filme, mas
tudo é atravessado justamente pelo tédio, por uma certa apatia, uma violência o tempo todo pulsante ali, mas o cuidado que atravessa. O que eu achei mais curioso é que, assim, entre o cuidado de algumas mulheres para com outras, as colegas de trabalho ali, há algo que mobiliza, está no subterrâneo, é tão silencioso, é tão rápido que passa no filme, é o cuidado com que cada uma lida com o seu dinheiro. Guardando nos vestidos, costurando. Quer dizer, por mais que haja todo esse cuidado, essa trama entre as incongruências das relações entre elas, as prostitutas, há uma competitividade salutar, ainda atravessada por afeto, e esse dinheiro, essa riqueza para lidar com as dívidas, é a razão de ser de que tudo aquilo se faz possível acontecer. Quer dizer, elas estão ali por... Eu lembro da moça, né, da Du, eu estou aqui para uma autonomia, para uma independência, uma liberdade. A outra ri, fala, imagina, né? Você está no lugar errado. E esse movimento todo parece que silencioso, inaudito, quer dizer, tudo aquilo existe, atua e age por uma questão do capital mesmo. Está tudo atravessado por aquele dinheiro oculto, as pequenas moedas contadas, e guarda no vestido, no esconderijo, no porta-joias do fundo da gaveta. Enfim, queria que você comentasse, que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Entre esse erotismo que, ao mesmo tempo, lida com um certo excesso, uma certa festividade e abundância, mas por trás desse processo todo há um subterrâneo aí. Obrigado. Obrigada a você. Então, a gente chama a prostituição também de amor venal, né? É tão, né, quer dizer, esse amor pago, né? Muito complexa essa questão da relação da prostituição com o dinheiro. Eu, assim, acompanhei bem o que você falou. Eu entendo, eu não quer dizer, entendo a ideia de uma coisa subterrânea, mas ela não é a determinação, né? Quer dizer, o dinheiro está lá, e há um funcionamento com dinheiro. Especificamente no filme, essas prostitutas vivem exatamente aquela condição que, por exemplo, no Brasil, acredito que até os dias de hoje tem isso, mas era muito próprio há décadas atrás, que era condição assim, de um boia fria, né? Que ficava sempre devendo ao seu empregador. Então, a situação delas é exatamente essa. Elas têm dívidas, porque elas têm dívidas em função daquilo que elas compram para o próprio trabalho, e que é a madame que coordena isso, e elas passam, então, a ser uma espécie de escravas. Agora, a questão do dinheiro na prostituição ela é tão complexa que eu só vou me permitir te falar algumas coisas que eu sei disso. Por exemplo, uma figura que não é uma figura comandada pelo capital, uma figura antiga que você vai ver na Bíblia, no Gilgamesh, em grandes livros religiosos, inclusive, que aparece, que é a prostituta sagrada, que para a gente é muito inquietante essa figura, não é? Quer dizer, é uma figura que existiu, e era uma figura assim, que referida ao plano sagrado. E a prostituta sagrada, ela era uma pessoa que também recebia para dar. Eu acho que é importante que essa palavra, né? A prostituta é aquela que dá. E o que ela dá é dom também, não é mercadoria só. O Walter Benjamin fala um negócio muito legal, ele diz: o enigma da prostituta é que ela é vendedora e mercadoria ao mesmo tempo. Entende? Então, nunca aquilo que a prostituta vende pode ser comparado a outras mercadorias, porque aquilo que ela vende também é dom, também é dádiva, também não tem preço. Agora, a figura da prostituta sagrada, ela recebia também. Ela recebia presentes, ela recebia dinheiro, não é? Mas
o dinheiro na prostituta antiga não era moralizado. E aí acho que a tua observação é super legal, porque no século XIX há uma moralização do dinheiro que é um negócio incrível, né? Quer dizer, bem burguês mesmo. Dinheiro todo mundo quer, vai atrás, corre, etc. Mas, ai, não, é sujo, por dinheiro não. E aparece também essa fábula de que o sexo nunca poderia se misturar por dinheiro, quer dizer, do amor romântico, né? Ai, mas assim, ai, por dinheiro não, que coisa horrível, né? Então é muito moralizante isso no século XIX, e a gente tem que tomar cuidado de ver como é que a gente está vendo esse dinheiro também, né? Então, tudo isso para matizar que, sem querer de jeito nenhum apagar a violência que ah, acompanha, né, século após século, a figura da prostituta, o métier da prostituição, mas a gente também se desligar um pouco da ideia de que aquilo é errado porque é pago, sabe? Porque, né, quer dizer, bom, eu dou aula aqui, hã, por vocação e tudo, mas também sou paga. Isso nunca é considerado errado. Na figura da prostituta, imediatamente se cola isso, sabe? Agora, eu acho que ali no filme, a gente tem um pouco quase que uma constituição de uma figura de uma que é escravizada também, né. Quer dizer, é isso que e guardar aquele dinheirinho e tal, né, quer dizer, é para pagar sua alforria, né. Acho que tem um pouco esse sentido, que é muito duro. Boa noite, professora. Um aspecto que me chamou muita atenção, e acho até interessante vir depois, talvez, né, dessa do dinheiro, é que na mudança que o filme flagra, me pareceu que tem as prostitutas no começo, elas cultivam também questões de linguagem, né, quando ao atender os clientes, né. Elas são meio poetas, né. Ela tem toda uma performance, eh, digamos, também erótica, claro, mas também de uma certa arte até do receber, do conversar, como se fosse uma certa sensibilidade também para esse nível, digamos, né, do relacionamento que elas oferecem, né. E isso na mudança, até bem, um pouco algumas variações, como a questão da moça que fala japonês, né, ou quer dizer, que cria uma linguagem, né, também é interessante que é um pouco por aí também, né. E na mudança, digamos, aí me chama a atenção mesmo a mudança para as máscaras, né, porque é como se de alguma forma, eh, essa individualidade mais cultivada, você falou de passagem isso, né, essa individualidade mais cultivada parece que então eh, adquirir outra forma que é mais essa do fetiche mesmo, das máscaras, né, e da ocultação, né. Então, talvez isso seja um tema interessante também, que o filme busca flagrar, você não acha? Acho, e acho que você também captou, né, também penso como você, não é, quer dizer, ali, tem por isso que o filme é bom, né, porque tem uma delicadeza também, né, então nessa coisa da linguagem, tem uma sociabilidade, tem uma delicadeza mesmo, sempre, assim, promovida, né, pelas mulheres, né. Quer dizer, eu acho que não tem nenhum homem, assim, que se salve nesse sentido, são sempre elas, né, que têm essa delicadeza, inclusive, assim, me chama muita atenção nesse sentido que você está falando, esse sonho, né, esse sonho que é enunciado, né, o sonho da Madeleine, né,
que é enunciado logo no início do filme, e ele volta, ele vai voltando, não é? Que é um lado mesmo muito poético, né? De pensar também, elas reclamam, né, várias vezes dos seus clientes, etc. e tal, mas assim, tem tem algo de expectativa ali, né? Quando ele dá a pedra para ela de presente, ela pergunta se isso não é uma proposta. Eu até nem sei declaração, mas assim, em francês, ela pergunta, não é une demande? E demande é uma declaração de amor de quem vai propor um casamento mesmo, né. Vai, e é uma ela até está pensando que quando ele dá aquela joia para ela, aquilo possa representar algo muito maior da parte desse homem, né. Então o desenho do filme é sim, estas mulheres elas são solidárias entre si, elas são muito delicadas entre si, elas se amam, quer dizer, é muito tocante aquele momento que é o do funeral da amiga, não é, que elas dançam ali, né, quer dizer, estão completamente tocadas, elas têm uma empatia uma com a outra imensa e que passa por uma linguagem também, passa por um cuidado do corpo, né, de uma ir lavar a outra ou passar um creme, né, que elas têm um cuidado uma com o corpo da outra, né. Então eu acho que toca nisso, né, apesar do filme ser também muito violento, né, mas toca nessa essa delicadeza, essa poesia, essa linguagem, né, tem Só eu lembrei, eu ia falar, acabei esquecendo, é muito significativo também aquela questão dos copos, né, porque no cristal, então, tem aquele som que elas faziam e que tem que até é associado por alguém ali com o canto das sereias, né. E depois os copos são de vidro, então não tem mais. acabou, né. E também chama atenção, na mesma linha que você está lembrando, a presença das crianças ali, né, porque é uma presença, assim, também sutil e tal, mas, assim, com uma convivência também da ordem da delicadeza, né. Então, acho que o filme ele fala bastante sobre relações de poder, né, tipo, essa perspectiva mais sociológica, no sentido de que elas, como profissionais, elas estão submetidas a uma relação de poder envolvendo dinheiro, envolvendo, enfim, as questões misóginas e capitalistas, tipo, de uma certa submissão, não só aos clientes, né, que depende deles para pagar, mas também a cafetina, etc e tal. Só que em muitos momentos do filme, eu reparei que não é uma relação de poder no sentido de ser só uma subjugação, porque enquanto, enfim, elas estão ali subjugadas monetariamente, socialmente, até mesmo a questão da violência física, né, que é muito bem representado, a gente vê que elas têm um certo poder de erotismo sobre os outros e se colocam nessa posição, por exemplo, na cena que elas estão perto do lago, e ela começa a caçoar do cara, e aí elas começam a falar: "Ai, se tivesse um bordel, só de mulheres, né, com os homens sendo os prostitutos, a gente não faria perguntas tão estúpidas quanto eles fazem". Então dá para ver que por mais que ali elas estejam numa posição socialmente subjugada, elas também acham formas de, enfim, se esvair um pouco e, de uma certa medida, trocar, né, esse posicionamento, mesmo que momentâneo, por meio do erotismo. E eu achei muito interessante até mesmo algumas cenas, né, que por mais que a gente tenha muitas cenas no sexo sobre essa subjugação delas, acho que a da boneca sendo a mais representativa, a gente também tem muito delas, se apoderando deles, né, tipo, mesmo que a pedido deles, mas, por exemplo, a cena em que elas amarram o pescoço do cliente e etc e tal, a gente vê uma certa submissão, até mesmo do cliente que continuou pagando, mesmo não indo mais lá, né. Aí eu queria saber se a senhora pode comentar um pouco disso, eu acho que do erotismo como uma forma de subversão desses papéis.
Então vamos começar. Vamos começar com a questão da cena em que o cliente é amarrado, tá? Porque é interessante, porque toda violência nasce também de um outro amarrar uma prostituta. Então, independente de que a cena da Madeleine é uma cena absolutamente chocante, porque ali uma mutilação e tal, mas veja bem, quando o cliente está com uma corda no pescoço, ele está pedindo isso é a fantasia dele. Então, eu acho que os homens clientes estão no comando o tempo todo, o tempo todo. Mesmo quando eles têm no filme, né, não estou dizendo que isso é geral, no filme é isso. Mesmo quando eles estão constituindo uma fantasia que imediatamente pode parecer mais ambígua, não é, não é? São eles, a voz é sempre deles, seja para mutilar uma mulher, seja para uma brincadeira, me amarra aqui um pouco e tal. Então é isso, né. Então, sim, o erotismo, e eu não poderia, podemos marcar um outro momento, mas quer dizer, o erotismo tem um poder de subversão. E que, assim, não tivesse, não seria tão proibido também em tantas instâncias, historicamente, etc. e tal, né. Há algo ali no erotismo que, vamos dizer assim, contém um poder de subversão. Agora, aqui no filme, eu acho que a gente está lidando, o tempo todo com a subjugação destas mulheres e com a possibilidade que elas se abrem de amenizar isso, mas não de sair desse plano de ser subjugada, né. Quer dizer, tanto que você vê, quer dizer, eu acho que aqui a gente não está mais no filme, na figura clássica, que foi muito comum até a metade do século XIX, da prostituta vítima, que seria assim, a dama das camélias, isso foi uma fantasia imensa, né, da prostituta como uma vítima, do mundo e tal. Não estamos mais, o filme é mais ambíguo que isso, mas o tempo todo essas mulheres são subjugadas. E até a cafetina, que seria uma espécie assim de intermediária, né, entre esse mundo dos clientes que ela mesma conta, são milionários, etc. e tal, e as prostitutas, até ela também até ela está acuada. Então aqui é um pouco sem saída. Eu fico pensando que quando o filme atualiza no final dele para a contemporaneidade, se ele não está fazendo essa pergunta para a gente, né. Então, porque na atualidade a gente se permitiu poder pensar a prostituição de um outro jeito, inclusive para ouvir a voz das prostitutas. Inclusive aqui no Brasil já temos grandes, líderes, não é, e mulheres prostitutas que fazem um movimento, né, forte. Mas eu acho que o filme está fazendo essa pergunta ainda, que lugar é esse? E é um lugar muito duro mesmo, né, quer dizer, eu trabalhando um pouco com isso e tal, eu vi muitas vezes que, por isso que eu adorei o ciclo, que o tema da prostituição não é muito bem-vindo, sabe, parece que você está sempre mexendo com alguma coisa que seria melhor se não existisse, entende? É isso que me incomoda um pouco. Então, eu acho que a gente está no momento de reflexão, de entender que não se trata de apagar a prostituição do mundo. A gente tem que entender isso um pouco melhor. Boa noite. Eu queria voltar na cena do sonho, porque ela se realiza e não se realiza ao mesmo tempo, né, a parte que ela chora, acho que essa parte é muito bonita, e quando ela conta o sonho, é algo um tanto psicanalítico, né, ele fazendo pergunta para tentar analisar o sonho, tentar descobrir um enigma, algum segredo do sonho, essa é uma cena que eu acho muito interessante.
E outra coisa que me pegou foi a parte do tarô, que perguntam para a Samira que tira o tarô, se eu não me engano, né? E aí perguntam se ela é uma mística, que tem essa questão desse discurso místico e dessa curiosidade delas querem saber qual que vai ser o futuro delas. Jogando o tarô, elas podem ter esse conforto, ter essa especulação. E aí, voltando nessa figura da Samira, que foi uma figura que me interessou, porque parece que foi a única que conseguiu, assim. Ela que o cara queria pagar as dívidas dela, ela se casaria, e a cena que ela chora também, quando ela lê aquele livro, o Estudo Antropométrico de Pauline Tarnowski, fui procurar rapidinho, que volta naquela questão do século XVIII, século XIX, até um pouco do século XX, do racismo científico, e ela lê aquilo, se deparando com aquilo, de as prostitutas têm o crânio menor, e ela também, na minha leitura, não é uma mulher branca porque ela é argelina e ela fala árabe, então talvez... Então, são essas questões assim que eu me interessei mais. Então, vou Não, por então, e esse... essa questão da ciência está no calor da hora ali, né? Quer dizer, a ciência, o saber médico, né? O saber científico não é de jeito nenhum contestado, né? Isso aí o Foucault deita e rola, que ele explica muito bem isso para a gente, né? É naquele momento. A cena do médico também, assim, é muito impressionante, né? Assim, achei incrível como elas estão constrangidas, quer dizer, elas que são mulheres que se desnudam para fazer as mais variadas coisas, para se adequar às mais variadas fantasias, ali com o médico é uma coisa extremamente constrangedora, porque é outro tipo de poder, né? E que é esse, né? Da ciência e tal. E o momento que ela está lendo um livro ali e introjetando o preconceito da ciência contra ela mesma, né? Ou seja, a ciência dizendo que ela é, né? É muito tocante, né? Tem muita coisa boa o filme. Eu queria comentar aqui uma marca do filme que me deixou bem interessada, numa conversa em que elas estão falando sobre as condições de trabalho lá, e ela pergunta o que ela era antes. E alguma delas fala sobre como ela trabalhava numa fábrica e a amônia deixava ela muito mal. Então, para mim isso marcou o tempo também, né, que é do êxodo rural e o urbanismo crescente assim no país, que acolhe essas pessoas na cidade dessa maneira, assim, a alternativa de trabalho que resta para as pessoas, assim, as condições insalubres da fábrica e também naquela casa. E aí depois ela pula para o século XXI e também é bem forte, né, a cidade inundada de carros, e o que supostamente vira aquela casa depois, que é uma vitrine de loja. Aí também me fez pensar nesses efeitos da cidade. Também elas estão ali debaixo do viaduto, né? Algo que você mencionou também sobre a esfera privada que vai para o público também. Não é bem uma pergunta, né? Só queria comentar essa marca do ambiente urbano que me marcou no filme. Não, eu acho que, enfim, gosto muito do seu comentário. Eu acho que o filme é legal porque ele deixa em aberto essa pergunta. O que eu acho assim, ele não exatamente transfere aquilo que a gente viveu ali na Maison Close para o cenário de hoje. Ele deixa uma pergunta no ar. E aí? E hoje? Isso eu adoro nesse filme. E acho assim que tem momentos de trilha sonora muito legal, quando chega, né, uma música contemporânea, né, um som contemporâneo ali, para dialogar com aquilo. E dialoga muito bem. E dialogar muito bem significa que há algo que a gente hoje entende daquilo.
Porque tudo que tem a ver com sexo pode ser muito histórico, mas também é não histórico. Você pega um livro, você pega para ler o Satírico de Petrônio e você entende. Porque o sexo nos diz respeito a todos. Aquele que viveu no ano 40 antes de Cristo e a nós que estamos aqui em 2023. Então tem um entendimento. E aí eu acho muito legal, sobretudo até a trilha sonora, né? Que pega uma trilha sonora bem contemporânea para botar ali e para fazer a ponte. Boa noite, professora. Muito obrigada por ter vindo. É muito bom ouvir suas observações sobre o filme, te ver gostando da mostra também, que tipo, foi organizada por pessoas maravilhosas. Muito obrigada, equipe do Sinusp. Enfim, eu queria fazer algumas falas que aproveitam um pouco de todos os comentários, porque esse filme realmente me abalou. Assim, foi um filme espetacular e com cenas horríveis. Nossa, a boca da menina cortada, gente. Como é que vocês conseguem ver aquilo? Eu também fechei o olho. Mas enfim, eu gostei muito do seu comentário e da observação que o colega fez sobre a moralização do dinheiro no século XIX. E nesse momento onde o trabalho ele se torna meio que um tópico que pode ser comentado por uma moralidade, seja qual for, e aí a prostituição, especialmente, né, começa a ser meio que atacada como uma perca de autonomia das pessoas, dos sujeitos que praticam esse trabalho. Que outros trabalhos, por exemplo, que envolvem questões de lugubridade, essa palavra não me lembro, insalubridade, muito obrigada, não são comentadas da mesma forma. Mas no discurso da personagem que você também comentou, a Samira, no discurso não, nas atitudes dela, ali quando ela pega o livro, se defronta com o discurso médico, com essa moralização da figura mesmo da prostituta e do criminoso diante da sociedade, a virada que você comentou, para mim ela se tornou muito, muito mais óbvia, muito chocante até, e que dialoga com outros filmes que também estão nessa mostra e que trazem essa perspectiva de marginalização ao longo da história da prostituição e da figura da prostituta, que ou sai de um lugar de segurança moral, no campo, em algum outro trabalho, e vai para a cidade, para esse lugar de insegurança, mesmo onde ela é questionada enquanto um sujeito, enquanto uma pessoa que tem autonomia, e essa marginalização de espaços que têm uma certa regra, um certo regimento e uma certa legalidade diante da sociedade, para um espaço que não tem legalidade nenhuma, que é um viaduto, que é uma ruela, enfim. E parece que ela chorando naquela cena com o livro captura muito bem isso, captura muito bem esse olhar para essa virada, esse olhar para essa precarização. Mas eu não sei se eu chamaria isso de precarização. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a prostituição de rua, ela também é cheia de códigos. O que difere é que nós não conhecemos. Então, bom, aqui fora da USP, agora é menos, mas sempre foi nessa avenida, né, aqui na entrada da USP, sempre foi um lugar de muita prostituição. Inclusive, quer dizer, quando eu estudei aqui há muitos anos atrás, era muito mais ainda, mas ainda é. Mas há códigos de prostituição muito rígidos e, normalmente, quer dizer, há figuras que a gente não vê, mas que estão presentes, muitas vezes um cafetão, um organizador, quem pode ocupar determinado espaço ou não, ficar numa rua ou não, quer dizer, não é o fato de ser rua que, assim, que essas prostitutas estão sozinhas, o que não implica que não haja um risco imenso. Eu acho que é uma profissão que tem um risco imenso, né? Que você entra num carro que você não sabe de quem é, etc. É muito arriscado. Na Maison Close também era arriscado, né? Ali com toda, vamos dizer, se a gente quiser usar essa palavra, que eu não acho muito própria para o assunto, mas toda proteção. Olha o que acontece, não acontece esse crime horrível, né, que a gente assiste.
Então, eu acho que a prostituição vai criando códigos que variam historicamente, também varia, assim, é completamente diferente a prostituição de alto luxo com o meretrício de rua mais precário mesmo, né, quer dizer, é diferente a prostituição de transexuais, de mulheres, de homens, enfim, tem muitos códigos aí. O problema é que, né, quer dizer, a gente meio finge que não vê, não é algo, quer dizer, é algo que fica sempre meio clandestino, né? Então, se mantém um pouco numa condição de enigma, né? Mas sobre essa clandestinidade, durante a produção da mostra rolou uma coisa muito interessante, Clara. A gente tentou entrar em contato com pessoas de organizações, de associações de prostitutas, para virem aqui discutir também, e por várias razões, entre elas não querer se expor, não querer mostrar para uma sociedade mais ampla que elas trabalham com aquilo, que elas têm ativismo em relação a esse problema, elas não puderam vir. Então, essa clandestinidade ela afeta a luta, né, o ativismo, e ela impossibilita que ele avance, assim, entre outras coisas que impossibilitam também. Olha, eu acho que eu concordo com você, mas eu gostaria de colocar em pauta que seria um pouco legal a gente começar a olhar um pouco mais para o nosso umbigo, sabe? Assim, nós, a gente aqui mesmo, entendeu? Ah, porque a universidade é um lugar ainda muito fechado. Eu entendo perfeitamente que uma prostituta não queira vir a uma universidade para conversar com uma professora, assim, toda, né, arrumadinha, alunos e tal. Eu acho que a gente tem que pensar formas de se abrir para esses mundos. Na verdade, nós estamos enunciando aqui juntos que a gente respeita, mas nós não sabemos fazer o caminho. E eu não sei. Entendeu? Assim, o máximo que eu sei é dar essa contribuição que eu estou dando, que também é muito mais fácil para mim, aqui, vir falar com vocês, do que ir conversar com prostitutas. Então, eu acho que eu acho que, então, iniciativas como essa são legais para a gente começar a pensar nisso, tá? E fico muito tocada com o fato de você dizer que vocês tentaram convidar pessoas ativistas do mundo da prostituição e que porque isso aí a gente não está sabendo fazer. E assim, por enquanto eu estou num diagnóstico assim, universidade é fechada para chuchu, entendeu? A gente é mesmo, sabe? Então, a gente tem que repensar isso. Boa noite a todos e todas e todos. Queria fazer 2 comentários, vou tentar ser breve, mas eu queria comentar primeiro sobre a figura da Cafetina, porque ela está ali, né, pairando pelo filme o tempo inteiro, e ela é colocada muitas vezes como ela como uma vilã, né, assim, na narrativa de alguma maneira, e a gente pouco observa, assim, é sutil que a gente veja ela também de outras maneiras que se mostra no filme, né, como uma viúva, como uma mulher também que está solitária, né, está criando os filhos sozinha, e enfim, esse lado de fragilidade que acho que do discurso do filme quer dizer que todas são mulheres e todas estão em situação de vulnerabilidade naquele período, naquela situação ali. E ela também está desamparada de forma diferente, né, das outras mulheres que estão ali em relação a ela. E aí a outra coisa que eu queria comentar é que tem uma coisa que eu achei muito interessante, além da fotografia do filme, que é incrível, parece uma pintura, lindo demais esse filme. Tem uma coisa que eu acho que é muito simbólica e que fala realmente de, enfim, de signos, né, de significados significantes, assim, de semiótica, que é a parte do estigma. O estigma, ele é, enfim, a definição, assim, a etimologia é uma marca ou sinal
do corpo, né, que foi deixado como ferida. Então, os gregos, eles significa isso, né? Assim, o estigma é um sinal que foi marcado, né, uma marca. E aí, por isso, vem o entendimento que a gente tem do estigma social e das atividades, ou, enfim, da profissão da prostituição que é estigmatizada. Então, acho que tem esse símbolo assim que é muito forte, e isso aparece na pele da principal, né, da Madeleine, que fizeram essa marca nela, né, e ela ficou ali muito estigmatizada, e realmente ela carrega isso no corpo dela. E depois também a outra moça que adoece e fica com marcas também no rosto e no corpo. Tem várias outras sutilezas, assim, tem uma hora que aquela Pauline, eu acho que é a mais nova, assim, que chega, ela também tem uma marca, né? Ela se bate na banheira. Então, o filme tem essas coisas assim das marcas do corpo, que eu acho que é uma coisa assim que é sutil, mas que é muito interessante da gente pensar enquanto símbolo, né, e de significado, com essa coisa da profissão ser estigmatizada e das prostitutas e dessa questão toda. É isso, gente. Obrigada. Uma coisa que eu também achei interessante, porque eu ia fazer um monte de comentários, mas só que vocês já resumiram, acabaram muito do que eu ia falar. Também ia comentar da ambiguidade, né, da figura da cafetina e tudo mais. Mas um detalhe que eu achei muito interessante, que ainda não foi comentado, a questão acho que é Michaud o nome do personagem, que era pintor e tudo mais, e ele ficava observando. Ai, não, porque os homens nunca olham o suficiente para o sexo das mulheres. Eu acho muito engraçado, inclusive, a parte em que ele fez a menina falar japonês e se vestir de geisha e tudo mais. O filme, então, acho que ele também tem esse comentário, principalmente porque ela acabou de falar sobre a questão da fotografia e que parece uma pintura e lembra muitas das pinturas assim da época e tudo mais. Acho que o filme também dialoga com a questão da representação da prostituta e da prostituição, e eu acho que o filme também tem muito essa preocupação de, apesar de as mulheres no filme estarem em uma situação, enfim, análoga à escravidão e tudo mais, e estarem numa situação de exploração, e, por exemplo, serem colocadas em situações como, por exemplo, a da boneca e tudo mais, nunca, em nenhum momento do filme, elas são colocadas como fora da posição de sujeito. Elas são sempre elas nunca são colocadas na posição do terceiro, seja da vítima, seja daquela posição moralizante da prostituta como uma mulher manipuladora. Não, elas são sempre o sujeito elas brincam um pouco com essa, e que elas escapam, mesmo nessas cenas em que elas estão sendo objetificadas e fetichizadas, elas escapam do olhar, desse olhar do outro, elas conseguem se manter como sujeitos no filme, o que eu acho muito, muito interessante. E isso para mim dialoga muito com a questão do como o filme lida com a prostituição enquanto trabalho, e como ele dialoga também com a questão da prostituição hoje, porque, por exemplo, discute-se muito até no contexto francês a legislação que muito criticada em relação à prostituição na França, que coloca as prostitutas numa situação ainda mais marginal, justamente porque ela parte dessa questão de ver a prostituta e a prostituição como inerentemente uma coisa de vítima e tudo mais, e também do trabalho, da prostituição como trabalho, como a prostituta, muitas vezes, apesar de enfim, estar sendo explorada na relação de trabalho, ela também é vista como às vezes, essa portadora de um poder sobre os homens, que muitas vezes é um poder só que está lá só na cabeça do homem, assim, mas ainda assim, talvez seja por isso justamente que é uma profissão tão estigmatizada, porque é justamente aquilo que deveria ser um dado para o homem, o corpo da mulher, agora ele está se colocando um preço naquilo.
Então, eu acho que essa questão de como o filme coloca a prostituta sempre como sujeito, assim, a cafetina também como sujeito, eu acho muito interessante na maneira como ele dialoga com a situação da prostituta como trabalhadora também. É isso. Muito bem, eu acho que, assim, adorei ouvir vocês também, não só me ouvir, e são vários temas, né, então a gente está tendo que fechar, não dá para comentar. Só assim, lembrar que, o nosso olhar contemporâneo, sobretudo o nosso, né, para pegar um pouco o lugar de falar de mulher, a gente quer, às vezes, também ler empoderamento onde não necessariamente há. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, entendeu? Porque, vamos dizer assim, é ambígua essa posição de sujeito em se tratando do contexto que a gente viu. Eu não tenho a menor condição de assim, avançar e desenvolver isso agora, porque a gente está fechando, mas fica aí o convite para a gente continuar o diálogo, e eu agradeço muito a Clara, o pessoal da organização, pela oportunidade de conversar com vocês também. Parabéns, tá? Obrigada.